Para você que está conectado com o Jornal VIP, mais uma vez, uma excelente tarde de quarta-feira para você. E olha, a gente até atrasou o nosso jornal justamente para manter contato direto da Itália com Alexandra Vaz. Já está na ponta da tela aqui, Alexandra, apresentadora do programa Grande Ideia, que está na Itália desde alguns dias, então viveu intensamente, está vivendo intensamente essa realidade do coronavírus lá na Itália, que lá a situação é ainda pior e agora o Brasil começou a sentir. Alexandra, muito boa tarde, obrigado aí pela sua participação. Queria que você relatasse para a gente como é que está aí o clima na Itália. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o VIP Social nesse momento. É tenso o clima, né? É triste também. A gente vê uma realidade aí, uma coisa que a gente não imagina nunca viver na vida, né? E para mim está sendo tenso viver isso aqui e tá também acompanhando as notícias aí no Brasil das pessoas que eu gosto, das pessoas, né, da minha família, dos meus amigos e o crescimento disso, o movimento que isso está gerando no mundo inteiro, né? Realmente é bem difícil a situação. Perfeito. Alexandra, você viveu isso ou está vivendo isso de perto. A gente aqui, agora que começou a chegar os decretos, agora que as pessoas começaram a se alarmar de uma maneira mais intensa, aí vocês já estavam vivendo assim, né? Júnior, eu cheguei dia 3 de março aqui na Itália, né? A gente já conversou em um outro momento, a gente vem mantendo contato, sempre me pergunta isso, como que está a situação aqui? É bastante tranquilo, porque as pessoas acataram desde o primeiro momento a ordem de se recolher, de se isolar, de usar o mínimo necessário do serviço comum, né, que são as atividades em comunes, farmácias, supermercados. Então, o clima é tenso, né, existem todos os cuidados, existe uma solidão muito grande nas ruas, né, tá tudo muito, o comércio parado, as pessoas estão realmente muito recolhidas, difícil, assim, é estranho de ver, porque o italiano é um povo caloroso, é um povo que cumprimenta, e a gente sente muito falta disso, né? Então a gente está podendo circular para ir ao supermercado, para voltar, para ir à farmácia e voltar, mas não pode ficar passeando, não pode ficar tomando sol ou fazendo qualquer uma outra atividade esportiva na rua, nada desse tipo. É justamente só para o necessário. Pontualmente, 3 horas da tarde, nós estamos ao vivo, direto dos estúdios do VIP Social, para falar sobre o coronavírus. A gente já foi para São João Batista, a gente já foi para Brasília com o governo federal, já fomos para a Itália e de lá a gente retorna com a Alexandra Vaz. Agora parece que a conexão está ok, Alexandra. Agora sim. Consegue nos ouvir? A gente estava falando, inclusive o governador acabou falando algumas coisas que a gente trouxe aqui no VIP Social, mas a gente estava questionando sobre a questão do governo italiano, como é que as empresas estão se comportando e como é que o governo aí italiano está agindo em decorrência dessa pandemia. Júnior, aqui é muito claro, é quarentena até 3 de abril e não se discute quem quer trabalhar, quem quer fazer alguma coisa, quem quer andar na rua. Se cumpre a primeira determinação. Quarentena, foram 26 dias que foram determinados aqui já no dia 7, 8 ali, né, de março, então até o dia 3 de abril, e não se questiona se mantém isso e pode ser prorrogado ainda, pode ser mudada essa data. Tem uma coisa que é muito curiosa, que as pessoas acatam, né? Diferente no Brasil, parece que quer se achar um meio de continuar fazendo as mesmas coisas, né? Isso me assusta um pouco. Agora, olhando de fora, isso me chamou bastante atenção, o comportamento, né? De querer manter a mesma prática. Esse não é o momento de continuar fazendo as mesmas coisas. Infelizmente, é necessário mudar a forma que a gente tem aí de trabalho, de circular, de visitar pessoas, até de cumprimentar as pessoas, né? Aqui já não se cumprimenta as pessoas desde que eu cheguei, nem por aperto de mão, nem por abraço, por exemplo. Ô Alexandra, acho que o assunto principal, até para a gente encerrar essa tua participação aqui no Jornal VIP de hoje, é em relação assim, ó, desde quando no Brasil o governo estadual
ou as primeiras doenças foram registradas, houve-se um aglomero de pessoas, uma correria, os supermercados passaram a ficar lotados, as farmácias, álcool em gel já não se encontra mais. Aí na Itália a gente crê que possivelmente tenha ocorrido o mesmo. Como é que você pode dizer para a população brasileira, ou para quem é daqui de Tijucas, né, do Vale do Rio Tijucas, qual é o comportamento que os italianos tiveram, que talvez possa ser exemplo, e se há realmente esse desespero? É momento de se desesperar. Excelente a tua pergunta, Júnior. Acho que esse é o ponto principal, é achar o equilíbrio, né? Aqui eu recebi mensagens agora perguntando qual é a cidade que eu estou e tal. Eu estou em Mota di Livenza, que fica na província de Treviso, bem próximo a Veneza, uma das regiões bastante atingidas pelos casos de coronavírus. A cidade onde eu estou, o abastecimento do supermercado continua normalmente. O que não está normal é o fluxo de pessoas dentro do mesmo espaço. A gente precisa respeitar distância entre as pessoas para poder fazer as nossas compras. E não tem esse consumo compulsivo, sabe? De fazer estoque, até porque eu acho que existe uma consciência coletiva muito grande. Outras pessoas também vão precisar dos produtos e o abastecimento ele vai acontecer. Então, até para proteger quem está trabalhando, né, a gente tem que ver que tem pessoas nas farmácias e nos supermercados, nesses serviços de necessidade básica que vão ficar funcionando, eles vão permanecer. E as pessoas que estão trabalhando ali também estão expostas. Então, ter o respeito, né, com essas pessoas que estão trabalhando ali, usar o necessário, né, comprar o necessário, o alimento também vence, não adianta comprar um monte de hortifruti, um monte de estoque de alimentos. A gente precisa respeitar as outras pessoas também, né, e, claro, e o mínimo possível no supermercado, né, vai lá uma vez por semana. Aqui a gente tem usado essa prática, a gente vai uma vez por semana e, como nós estamos em 5, a gente se reveza também para ir. Tá certo, Alexandra. Eu quero agradecer a sua participação, esses minutos que você teve aqui com a gente, direto da Itália, trazendo alguns esclarecimentos e principalmente essa questão de comportamento. Obrigada, Júnior. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí o VIP Social. E o meu único pedido é que, assim, se reservem mesmo. Essa é a maneira que a gente tem de não distribuir o vírus. É o ser humano que leva, né? Tá certo. Então tá. Muito obrigada. Obrigado, Alexandra, mais uma vez.